Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sexta-feira, dia agradável aqui em São Paulo. Aproveitar aqui o nosso tempo para poder compartilhar um pouco de conhecimento, ver com vocês quais temas vocês gostariam que eu falasse no canal do YouTube. Gostaria de saber o que vocês têm de dúvida em relação a questões de saúde que eu possa de alguma forma ajudar. Bom dia, dona Valéria. Como é que você está? E como é que estão os netinhos? Estão firmes e fortes? Dona Aline está bem? Bom dia, dona Mônica. O que você gostaria de saber sobre autismo, dona Mônica? Autismo é um tema bem extenso e é uma questão bem polêmica, inclusive, sobre o autismo. Será que é uma doença? Será que não é uma doença? Dona Leila, bom dia. Surdez é autoimune? Então, Leila, depende da causa da surdez. Tem várias causas diferentes para surdez, mas pode ter sim relação com a autoimunidade. Dona Mônica, o que pode ajudar nas mitocôndrias da criança autista atrás da fala? Então, na verdade, a gente tem que pensar no autismo como um processo associado à neuroinflamação, tá? Então, hoje em dia se considera o autismo como um transtorno, mas existe uma linha que considera o autismo como uma doença neurológica. E aí, a partir do momento que você trata como um transtorno, como um, entre aspas, funcionamento diferente do sistema nervoso, ou você trata como uma patologia que está acontecendo no cérebro, a abordagem vai ser totalmente diferente. Hoje em dia, quando se considera o autismo um transtorno, o principal tratamento, entre aspas, para o autismo se tornam as terapias. E elas são realmente importantes porque elas estimulam o neurodesenvolvimento. Quanto mais cedo você entrar com as terapias, melhor. Só que também tem toda essa questão relacionada à neuroinflamação, que tem sido cada vez mais evidente nos estudos que têm saído. Inclusive, tem vários estudos mostrando que existem ali morte de neurônio associada à questão do autismo. Você, inclusive, consegue dosar isso por um exame específico. Tem estudos mostrando que o autista tem uma dificuldade relacionada ao estresse oxidativo e à neuroinflamação. Tem uma tendência a acumular mais alumínio no cérebro, mas não consideram o autismo doença. O autista ele tem uma dificuldade de manter o nível adequado de glutationa, que é um antioxidante importantíssimo para o desenvolvimento do sistema nervoso. Isso vai ter uma série de implicações, porque essa glutationa ela vai ajudar a eliminar metais pesados, que é uma das grandes dificuldades das crianças com autismo. Também existe um processo autoimune que acontece no cérebro da criança com autismo, que é o que a gente chama de síndrome da deficiência do folato cerebral. Essa deficiência de folato, que é a vitamina B9 no cérebro da criança com autismo, ela tem sido evidenciada aí há quase 20 anos já, mas continuam falando que autismo não é doença. E aí quando você vai analisar, pelo menos 75% das crianças com transtorno do espectro autista tem na dosagem de sangue a presença de alta anticorpos contra o transportador de vitamina B9 para o cérebro. Então, o nosso cérebro tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica é como se fosse uma muralha que protege o cérebro da entrada de diversas substâncias. E aí tem receptores ali que vão permitir a entrada ou não de determinadas substâncias. Existe ali um receptor para você transportar a vitamina B9, porque a vitamina B9 é fundamental
pro bom funcionamento do cérebro. Essa vitamina B9 vai influenciar na produção dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que os neurônios produzem para poder se comunicar. Além disso, vai ser importantíssima para controle dos defeitos genéticos por processo de metilação do DNA. Então, vai fazer com que os genes fiquem ligados ou desligados de acordo com o padrão de metilação. E a falta dessa vitamina B9 vai ser crucial para o neurodesenvolvimento. E aí, se começou a estudar, será que se eu utilizar alguma forma de melhorar esse transporte de B9 para o cérebro, será que eu vou ter algum tipo de benefício? Porque se viu que existia uma autoimunidade associada à produção de autoanticorpos que bloqueiam esses transportadores. E aí, a partir disso, começaram a ser feitos estudos com o ácido folínico, que é uma forma diferente de vitamina B9, em doses mais altas. E esses estudos têm mostrado um grande benefício, principalmente relacionado a um sintoma-chave do autismo, que é a questão da capacidade de comunicação verbal. Então, a criança com autismo tem um atraso da fala. Em geral, a criança ela vai ter ali uma tendência a ter um vocabulário mais restrito, vai ter uma dificuldade de juntar palavras, de formar frases. Muitas vezes a criança ela só fica com ecolalia. Eu já atendi crianças que apareceram para mim com um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que além de ter crianças que não falam nada, tem crianças que só cantam, elas só conseguem repetir um determinado tipo de canção, não conseguem repetir palavras isoladas, só a mesma canção. Então, o que acontece? Esses estudos com ácido folínico começaram a ver que houve uma melhora importantíssima da capacidade de comunicação verbal com o uso dessas doses maiores de vitamina B9, mostrando que essa questão do bloqueio do transporte de B9 para o cérebro é sim uma questão muito importante no autismo. Além disso, tem várias outras substâncias que têm mostrado um benefício, inclusive em relação à melhora dessa questão que você colocou do metabolismo mitocondrial. Então, tem várias medidas que são necessárias para você fazer, para você ajudar essa criança com transtorno do espectro autista. Então, vitamina D em doses adequadas para criança, ômega 3, tudo isso vai ajudar a melhorar o quadro. Magnésio, aí a lista é interessante, tem várias substâncias que têm sido estudadas. Sulforafano tem sido muito estudado também, que é um derivado do brócolis, tem mostrado um efeito importante de reduzir a agressividade e muitas vezes hiperatividade em crianças com autismo. E o sulforafano ele é um indutor de glutationa, que reduz justamente esses radicais livres, esse estresse oxidativo que acontece e que leva a neuroinflamação na criança com transtorno do espectro autista, assim como em inúmeras outras desordens que são neurológicas e psiquiátricas. Pergunta da dona Valéria. Por favor, doutor Cláudio, fala sobre a taurina. Obrigado, os netinhos estão bem. A taurina ela é um aminoácido que ela é muito interessante e ela tem sido relacionada à jovialidade, a uma questão de você conseguir manter o seu corpo funcionando bem e inclusive rejuvenescendo algumas estruturas do corpo. Principalmente para o sistema nervoso, a taurina ela é bem interessante porque ela melhora muito o funcionamento dos neurônios. E ela também tem um efeito que é bem interessante, que ela é agonista do GABA, que é um neurotransmissor que tem no nosso sistema nervoso que tem um efeito de controlar o funcionamento dos outros neurônios. Se tem um neurônio que está disparando demais, por exemplo, esse GABA ele vai ter um efeito que a gente chama de inibitório. Então ele vai controlar esse funcionamento dos neurônios. Então ele ajuda, por exemplo, a deixar a pessoa mais serena, mais tranquila. É um tipo de substância aí que tem sido cada vez mais utilizada, inclusive tem sido utilizada também
na questão do transtorno do espectro autista, tem sido bem estudado nesse sentido. Dona Gorete, existe como suplementar magnésio em forma líquida, ou seja, sem cápsulas? Dona Gorete, tem magnésio de tudo quanto é jeito que a senhora pode imaginar. Tem o magnésio líquido que você pode inclusive fazer, você compra o pozinho do cloreto de magnésio em pó, que é bem fácil de você utilizar. Você compra lá geralmente vem na caixinha 33 gramas, você coloca ali em 1,5 litro de água filtrada, e aí você pode ir tomando essa solução de cloreto de magnésio PA, que é uma forma de você suplementar magnésio na forma líquida. Tem magnésio que você compra em pó, que você dilui na água também de outras formas. Um magnésio, por exemplo, para melhorar a qualidade do sono, como magnésio inositol. Tem opções de magnésio, outras opções, principalmente importados, se você for ver, tem uma infinidade. Aqui no Brasil, essa linha de magnésio em pó, de vários tipos diferentes, magnésio bisglicinato, outros tipos de magnésio quelado, aí é mais difícil de encontrar. Mas importado você encontra uma infinidade. Você consegue encontrar também o magnésio em goma, que é uma forma aí que você pode utilizar. Se você tiver problema com a cápsula, você pode abrir a cápsula e misturar, por exemplo, na refeição, colocar no suco o magnésio, que não vai ter problema em você fazer isso também. É uma opção que você tem, tá bom? Gorete, tem como fazer farmácia de manipulação de o magnésio líquido? Tem também. Tem a opção de você mandar manipular. Geralmente para criança a gente manda manipular na forma de xarope para você conseguir dar para criança, principalmente criança com alguma que a gente trata, a gente utiliza essa forma de magnésio líquido aí que vem no xarope. Bom dia, dona Elisângela. Mônica, sim, seria parte da neuroinflamação. Então, falei um pouquinho sobre a questão da neuroinflamação. Eu vou ver se eu começo a fazer alguns vídeos sobre transtorno do espectro autista no YouTube, para trazer mais informações aí para vocês sobre toda essa questão da neuroinflamação, que é algo muito importante que não se fala muito no autismo. Eles acham que é só um cérebro que funciona um pouquinho diferente, mas a gente sabe que pela experiência dos pais é uma série de transtornos que acontecem por conta de todas essas alterações que acontecem em consequência da neuroinflamação. Leila, meu sobrinho de 2 anos está suplementando vitamina D3 e magnésio. Eu falo, está desenvolvendo, está perguntador e muito mais calmo, mas tem um prejudicial na audição. Pode ter algum tipo de alteração auditiva também em crianças com transtorno do espectro autista, Leila. Então, sempre tem que fazer uma investigação e avaliar. Às vezes alguma questão também de dificuldade de processamento auditivo, então tem que fazer um bom acompanhamento aí com o otorrino, com a fono, para poder desenrolar essa parte aí. Dona Gorete, faz protocolo Coimbra e há muitos anos suplemento em cápsulas. Aí tem uma infinidade de opções para poder suplementar, Dona Gorete. Só escolher aquela que for melhor para a senhora. Dona Nilda, bom dia, Nilda, direto do Guarujá. Olha só, tamo chique. Até lá no Guarujá tá tendo live. Dona Geni, muito interessante. Mônica Muniz, fale do azul de metileno. Então, não tem experiência com azul de metileno. Brain Factor 7. Não conheço Brain Factor 7. Dona Mônica. Dona Nutrileni Testoni, gostaria de saber mais sobre a niacina.
Então, Leni, niacina é a vitamina B3, né? Então, é uma vitamina que é bem interessante, principalmente para a produção de energia. Muitas pessoas não sabem, mas toda vez que o nosso corpo ele passa por alguma situação de estresse, de ameaça, existe uma necessidade de produção de energia. E aí aumenta muito a demanda por vitaminas que vão influenciar nessa questão da produção de energia. Em especial, vitamina B2 e B3, que elas são fundamentais para enzimas que fazem parte do que a gente chama de ciclo de Krebs, que é o ciclo de produção de energia. Essas vitaminas, elas acabam sendo muito importantes por conta disso, e muitas vezes o corpo ele lança a mão de, inclusive, ter que produzir essas vitaminas. No caso da niacina, ela é produzida a partir do triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial. Esse triptofano, ele é um aminoácido que precisa vir da dieta. E ele também, além de ser um precursor da niacina, ele é um precursor também da serotonina e da melatonina. Isso tem uma implicação muito importante, principalmente quando você mantém um nível alto de estresse emocional. O que acontece? Existe essa demanda aumentada de energia, porque o seu organismo entra no mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Então ele se prepara para combater aquela ameaça, seja fugindo, seja lutando. E aí o que acontece nesse sentido? Essa niacina ela começa a ser produzida a partir do triptofano. Se você manter esse nível alto de estresse por muito tempo, o que vai acontecer é que para você produzir essa niacina, você vai acabar ativando vias que causam neuroinflamação. Então, isso aí já é um fator que é negativo para o sistema nervoso. Mas, além disso, você vai impedir o processo de produção de serotonina e de melatonina. Não sei se você já percebeu que quando você fica muito nervosa, quando você fica mais ansiosa, você tem uma dificuldade de dormir. E isso pode ser consequência dessa utilização da niacina em larga escala, e isso levou ali a falta de triptofano, que vai levar à falta de serotonina. E por que isso impacta no sono? Porque o principal precursor da melatonina é a serotonina. Então, se você tem baixa serotonina, você vai ter também uma baixa melatonina, uma baixa produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que é indutor do sono. Além disso, tem uma outra questão importante. A melatonina, ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante no sistema nervoso. Se você deixa de produzir essa melatonina, é mais um motivo para causar neuroinflamação. Então, essa vitamina B3, ela é importante para você manter em níveis adequados no seu organismo, porque a falta dela vai acabar gerando um processo de neuroinflamação secundária, tá bom? Mas a B3 aí tem várias questões que dá para você discutir que são importantes. Maria Salete, bom dia, doutor. Bom dia, dona Sandra. Débora Miguel, bom dia, doutor querido. Bom dia, dona Débora. Karina Teixeira, bom dia. Para quem faz protocolo Coimbra, é realmente essencial o uso da vitamina K2? Então, Karina, se realmente fosse essencial o uso da vitamina K2 para quem faz o protocolo Coimbra, para todo paciente, o Dr. Cícero prescreveria ela, e não é o que acontece. A vitamina K2 ela é uma substância que é bem interessante de ser utilizada, mas ela acaba não sendo muitas vezes a prioridade no tratamento. Por quê? É como se você tivesse uma fila de prioridade de utilização de substâncias, e nessa fila de prioridades a K2 ela acaba não entrando nessa fila, porque tem outras substâncias que são importantes. A gente gostaria de prescrever para os pacientes uma quantidade assim infinita de suplementos, mas isso não é viável economicamente e sustentável no longo prazo. Inclusive, tem muitos pacientes que acabam vindo tratar com a gente porque
a gente acaba tendo um pouco mais de parcimônia, porque muito médico integrativo, infelizmente, acaba prescrevendo uma quantidade de suplementos que é insustentável no longo prazo. Quem hoje conseguiria bater ali 5, 10 mil reais de suplemento todo mês para conseguir manter a saúde? Então, e fica inviável para a imensa maioria das pessoas. Então, a gente tenta sempre utilizar ali substâncias que vão realmente ser efetivas, que vão ajudar. Tem uma outra questão importante que muita gente não sabe, que o nosso próprio organismo consegue produzir a vitamina K2. Se você tiver uma boa saúde intestinal e tiver uma dieta que é rica em vitamina K, você vai fazer dentro do seu corpo essa vitamina K2. Existe uma enzima no nosso organismo que transforma a vitamina K1 em vitamina K2. Se você não tem uma dieta adequada, se você tem um intestino que não está funcionando de maneira regular, um intestino que não está saudável, você vai ter que lançar mão de utilizar essa substância. Mas não é uma substância que é fundamental para todas as pessoas que fazem protocolo Coimbra. Tá? Inclusive, o principal fator que protege as pessoas de terem problemas com cálcio no tratamento é a dieta com restrição de cálcio e a hidratação, tá? Esses são os fatores que você tem que estar disposto a fazer para você conseguir fazer esse tratamento com segurança. Se o paciente não está disposto a fazer a dieta com restrição de cálcio, também não está disposto a fazer uma hidratação adequada, a gente não prescreve essas doses altas de vitamina D. Então tem que ter ali um acordo e o paciente tem que estar disposto a fazer isso para fazer o tratamento com segurança. E esse é o principal mecanismo de segurança do protocolo Coimbra, não é a vitamina K2. Sandra Menier, doutor, enxaqueca há muitos anos e dos exames não dão nada. O magnésio irá ajudar a não ter enxaqueca? Todas as vitaminas estão em ordem. Então, Sandra, além do magnésio, que é fundamental no tratamento da enxaqueca, existe uma vitamina, que é a vitamina B2, que é fundamental para quem tem crise de enxaqueca. Inclusive, a imensa maioria dos pacientes que vêm com enxaqueca e que a gente dá doses mais altas de vitamina B2, tem uma melhora assim, expressiva no quadro de enxaqueca. Alguns pacientes chegam a ficar sem dor de cabeça por meses ou até anos, com o uso de doses mais altas de vitamina B2. Então eu procuraria um médico para poder prescrever para você essas doses maiores de B2, de magnésio. Vitamina D também ajuda a reduzir a dor de cabeça, que você consegue com isso ter uma melhora importante dessas crises de enxaqueca, tá bom? Sandra Mene, doutor, como saber se tem Hashimoto? Qual exame vai estar alterado? A doença de Hashimoto é a doença autoimune da tireoide, que é a tireoidite autoimune. Essa tireoidite autoimune você diagnostica através de exames que vão estar alterados de autoanticorpos contra a tireoide. Os exames que aparecem nesse sentido, anti-TPO, antitireoperoxidase e a antitireoglobulina, que estão associados à doença autoimune da tireoide. Além disso, você vai avaliar o TSH e o T4 para saber se você só tem a tireoidite de Hashimoto, ou seja, o seu sistema imunológico está atacando a tireoide, ou se você já teve uma destruição suficiente da tireoide para ter um quadro de hipotireoidismo. Nem todo paciente com tireoidite de Hashimoto já tem o hipotireoidismo, que é a glândula tireoide funcionando em menor escala do que deveria. Tem uma parte dos pacientes que tem só processo inflamatório da glândula, que é o início do processo. A partir ao longo do tempo que vai acontecendo, é que essa tireoide ela vai sendo destruída e a capacidade de produzir hormônios da tireoide fica limitada. Isso vai fazer com que a pessoa evolua com um quadro de hipotireoidismo. Além disso, tem alguns quadros que podem acontecer de tireoidite mais intensa, que a pessoa pode ter uma tireoidite de Hashimoto associada a uma crise de hipertireoidismo.
Existe uma destruição massiva da tireoide naquele processo, e aí liberou uma quantidade absurda de hormônio da tireoide ao mesmo tempo. Quando morre a célula da tireoide, vai ser liberado o hormônio que está dentro dessa célula que foi produzido. Isso pode levar um hipertireoidismo transitório, tá bom? Dona Cleide, bom dia. Ana Marine, bom dia. Karina Teixeira, personal, entendi, obrigado, doutor. Mas é isso, pessoal, já deu aqui o nosso tempo, passamos aí das 8 horas da manhã. Gostaria de agradecer a vocês por todos esses dias de estarem aqui comigo na nossa live das 7h30 da manhã. Não sei se vocês estão gostando ou não, se vocês têm conseguido aproveitar de alguma forma. Para mim tem sido interessante. Espero que vocês fiquem bem. Desejo a vocês um excelente final de semana. Segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está de volta aqui para a nossa live. Pedi a vocês para colocarem aqui nos comentários quais os temas vocês gostariam que eu fizesse vídeos para o nosso canal do YouTube. Estou numa reformulação do canal do YouTube, pesquisando sobre temas que vocês realmente têm interesse em saber. Então, vou pedir para vocês, se vocês podem me ajudar a escolher temas aí que sejam interessantes para a gente colocar no nosso canal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira, 7h30 da manhã, para a nossa live aí das 7h30 da manhã.